como eu estudaria língua portuguesa se eu estivesse começando a estudar hoje. Então eu vou fazer um vídeo aqui realmente para quem está começando do zero aí no mundo dos concursos, ok? Então eu vou bem ali no passo a passo, ok? Eu vou estar me baseando aqui na plataforma do Estratégia Concursos, ok? Mas fica tranquilo aí em estar escolhendo, até eu fiz um outro vídeo falando de plataformas aí, né? Alguma aí que seja do seu agrado. Faça pesquisa aí, escolha uma do seu agrado. Eu acredito que todas elas devam funcionar bem parecidas, ok? Então vamos lá. Então você vai ter lá, né, o curso, então vão ter aqui diversas matérias aqui, e dentre elas aqui língua portuguesa. Vai clicar, vai entrar nela, tá bom? Então, ó, dá uma olhadinha geral aqui. Então, tá o nome do curso, olha lá, aula 00, ortografia oficial, depois tem aula 02, né? Dá uma lidinha aqui. Então, por aqui, ó, você vai ver o que, ó, que são 11 aulas e no final tem um resumo, certo? Então, vamos lá, aula 0, ortografia oficial. Vamos clicar aqui. Aí você vai perceber, ó, que vai ter lá, ó, vão ter 3 opções de PDF para ser baixados. Aí vai ter lá uma versão simplificada, a versão original, marcação dos aprovados, vai ter aqui o fórum de dúvidas. Se você eventualmente tiver alguma dúvida, entrar lá, colocar lá, o pessoal vai estar respondendo, ok? E aqui vão ter os vídeos. Então repara aqui parte de vídeo, que ele é muito bem dividido, ok? Então não precisa se assustar. Nossa, quanto, né? Porque muitas vezes esses vídeos eles são curtinhos. Então eles mostram ali bem no passo a passo. Para quê? Muitos casos vão ter aulas que você não vai ter necessidade de ver lá completinha. Pode surgir uma dúvida em algum determinado ponto, aí você vem aqui e assiste aquele determinado ponto. Então repara que muitas vezes vem lá as aulas e em seguida vem questões, certo? Então, primeiro ponto, não ficar muito preocupado com isso agora, tá? Você não querer, no primeiro contato aqui, já querer saber de tudo, que não é assim que funciona. É normal no começo você ter dúvida com os termos que estão aqui. Nossa, o que é conjunção, pronome? Ah, não sei, estou perdido. É normal. Então não precisa se preocupar em saber isso agora. Justamente você vai estudar para estar aprendendo. Então só para você começar a se ambientar. Então, vai lá. Depois em seguida aqui, ó, tem áudio, tá joia? Isso aqui é muito interessante, o áudio, para você estar baixando em algumas aulas, para você ir ouvindo aula, né? No carro, no ônibus, alguma coisa assim, tá? Só adiantando um pouquinho aqui, língua portuguesa eu não acho muito interessante estar ouvindo áudio, mas existem algumas outras matérias que são mais assim decorativas, que a gente fala, que é muito importante a questão do áudio aí, tá bom? Mas só para você se ambientar aqui, parte de anotações aqui eu nunca usei para nada, tá joia? Então vamos lá. Eu sempre uso a versão original, porque eu não uso as demais. Versão simplificada, não acho interessante. Esse negócio de começar a estudar e querer resuminho, querer atalho, na minha opinião, não funciona, tá? Então você tem que tentar estudar aí da forma mais concisa possível, lógico que sem excesso, querer também extrapolar coisas aí que não tem muito a ver, tá? Também não funciona. Mas essa coisinha de querer resumir ali e tal, não acho legal, tá bom? Depois tem a marcação dos aprovados. Eu também não acho interessante porque essa questão assim de marcação já é mais uma segunda etapa onde você vai estar já construindo o material de revisão. Então eu acho que essa parte de revisão ela tem que ser personalizada, ok? Então você querer ficar aproveitando de terceiros, muito resumo de terceiros, mapa de terceiro, ok, ajuda, tem umas coisinhas ali que acabam ajudando, mas eu prefiro produzir o meu próprio resumo. Mas fica à vontade aí de baixa um, baixa outro, experimenta e vê o que fica melhor para você. Eu sempre usei a versão original,
ok? Uma dica já prática, ortografia oficial. Essa aula aqui é uma aula que eu indico para você estar estudando somente pelo PDF. Por quê? Essa matéria aqui, essa aula, do formato como ela é cobrada desse jeitinho aqui, eu fiz várias provas de concursos, ok? E eu nunca vi cobrado assim nesse exato ponto, tá? Obviamente que você tem que saber ortografia oficial. Então ela geralmente é cobrada de uma forma indireta. O Banco do Brasil vai ter redação. Então, logicamente, você tem que saber escrever, você tem que saber pontuar, mas isso daí, no dia a dia, você vai aprendendo, na interpretação de texto, na medida que você for lendo, na medida que você for estudando língua portuguesa em si, coisas aí, são itens aí que você vai estar aprendendo. Então, uma matéria assim, olha, o que eu te recomendo? Vai lá, baixa o PDF, estuda ali ela pelo PDF, tá bom? Então vamos lá, ó. Vamos baixar, ó, sem segredo nenhum. Outra dica aqui, ó, coloca, eu sempre excluo esse complemento aqui e indico lá, né, que nem aqui eu já, olha lá, ortografia oficial, e coloco lá, eu deixo lá o número ali certinho, né, para deixar tudo bem organizadinho. Vai lá e baixa lá como ortografia oficial, ok? O ideal é você, ó, ter lá uma pasta, né, com as matérias que vai ter, tá? Aqui tem conhecimentos bancários, língua portuguesa, e você aí vai criando uma pasta com as demais matérias. Tendo aqui língua portuguesa, que ó, eu baixei já essas duas aqui, aí você vai baixando as demais aí, ó lá, a 0, ortografia oficial, a 01, adjetivos, substantivos. Então você vai deixando de uma forma que fique organizado para que você facilite aí os seus estudos. Na prática, você vai abrir lá, tá bom? Eu uso o Adobe Reader para estar lendo. Fique à vontade para pesquisar, achar algum outro aí que você acha interessante. Então ele aqui, para mim, me serve, né? Serve bem. Então você entra lá. Então geralmente, ó, as aulas são assim, vão ter o índice, tá lá a apresentação do curso, vai ter, né, tudo separadinho lá, cada ponto da matéria, ok? Então sempre é assim, ó, tem a matéria em si, aí no final, né, após a matéria, vão ter as questões, tá? Divididas, né? Então aqui o que você já vê, né? Vão ter lá questões comentadas, vai estar dividido e todas são da CESGRAN-Rio, porque a última prova, né? As últimas provas, no caso do Banco do Brasil, foram todas da CESGRAN-Rio. Então vão ter várias questões aí comentadas. E depois, essas mesmas questões, elas estão ali, só a lista de questões, tá bom? Sem os comentários. E aí já vai na prática. Sem segredo, arroz com feijão, é ler, pessoal. Apresentação do curso. Isso aqui, se quiser pular, pula. Aqui vai estar o professor contando a vida dele aí. E vai lendo, tá? Vai tendo lá, né? Vai ter a explicação, tudo bonitinho. Como eu falei no começo, gera muita dúvida. Tenha calma, tenha paciência e vá tocando, tá joia? Todo mundo tem dificuldade no começo. Esse ponto aqui, para ser honesto, ele é um ponto, ele é desafiador, tá? E como eu falei, não fica muito preocupado, porque dessa forma aqui é muito pouco cobrado, tá? Mais legal passar nela aí, enfim. Aí você vai estudando. Aqui que eu queria chegar. Geralmente vai ter a apresentação lá da matéria e vai ter a questão, né? Ali logo no começo vai ter a questão, ok? Então, chegou aqui, você para, tá? Chegou aqui, você para e você vai resolver a questão. Ah, mas eu não sei. Tenta resolver. Olha lá, quebra a cabeça, fica se preocupando, com o tempo, nesse momento de estudo. Vai lá, quebra a cabeça, pensa, tal. Ah, legal, anotei. Vai lá no comentário. Aqui ele vai estar explicando para você como é que foi, tudo certinho. Leia o comentário da questão. Aqui você vê, às vezes a gente acerta sem querer, tá? Então isso também é interessante ver, tá? Veja lá se você acertou pelo motivo certo, ok? E vai indo. Depois vão ter outra questão.
vai lá e resolve ela, tá joia? Então, vai estudando. O interessante, a minha dica é que você estude 1 hora, tá bom? Então pega aí, tem um aplicativo que chama Aprovado. Baixa ele, super simples, você vai lá, cadastra as matérias, cadastra lá a língua portuguesa, coloca lá iniciar, marca 1 hora e vai lá. Ele apitou? Apitou? Ah, tô meio no meio aqui. Logicamente vai, termina, né? O que eu fazia? Eu vinha aqui, colocava adicionar comentário, colocava um okzinho aqui para ficar marcadinho, tá bom? Onde eu parei, organização, tá? Que eu já sei que eu parei aqui. Vou lá no meu ciclo de estudo, ok? Olha lá, língua portuguesa, que data que foi? Coloco lá a data que eu parei lá, certinho, tá bom? Lá, olha lá. Depois vou lá em língua portuguesa, indico lá a data também, né? E coloco a página que eu parei. Então, na página 8 aqui no caso, vou lá e coloco a página lá. Certo? Aí parou o seu ciclo de estudo. Agora vamos conhecer um pouco mais, né? Vamos lá dar uma olhadinha lá nas questões, ó. Aqui, dá uma olhadinha aqui. Ó, onde começa lá as questões comentadas, página 66. Então, depois terminou, você vai lá nas questões, né? Então, depois você vai girando esse ciclo, chegou outra vez de estudar a língua portuguesa, dá a sequência e vai girando até terminar. Aí você vai chegar nas questões. Vai lá e, como eu expliquei, vai lá na questão, lê tudo certinho, tenta resolver a questão, anota ela e depois você vê o comentário, estuda certinho, vê lá para você saber por que errou, por que não. Errou, não tem problema, você está começando, ok? Errei a questão. O que eu sempre faço? Vou, ó, marco, destacar texto, ok? Então, você, a princípio, isso daqui, você vai anotando ali a questão que você errou, certo? E assim você continua. Uma dica que eu dou, ó, você reparou que são vários ali, ó, são vários itens, né? Você não fazer todas as questões do material, isso é importantíssimo, tá bom? Vamos dar uma olhadinha aqui, ó, lista de questões. Vamos lá na lista de questões, ó. Isso aqui você faz essa análise aí e tal, ó. Repara lá, ó, esse item 1. Repara que esse item aqui, ó, são várias questões que tem, tá bom? O que eu te indico? Resolva aí umas 5 questões de cada item, tá? Então chegou aqui 5 questões. Resolveu? Já vai para o próximo. Você vai ver que esse ponto da matéria aqui, ó, ele tem 14 questões, né? 15 questões. Ok, faz 5 e segue em frente. Pois você vai ver que esse ponto aqui são só 2 questões. Ok, faz as 2 questões e segue em frente. Pois vai ter outro ponto lá que vão ter 2 questões, ok? Então, qual que é a ideia? Você fazer mais ou menos aí, ó, vamos dar uma olhadinha aqui por cima aqui, ó. É que essa daqui geralmente não é tão dividido assim, tá bom? Mas aqui olhando por cima, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Se você fizer aqui 5 questões de cada item desse aqui, vão dar 35 questões. Você notou que tem item lá que só tem 2, 3 questões. Então vai dar aí 20 e poucas questões, ok? Nesse primeiro contato está ótimo. Então vou resumir. Fazer então de cada aula uma parte das questões, em torno ali de 20 a 25 questões, ok? Não querer resolver todas as questões, tá? Isso não é legal, porque isso aí vai demorar para você os seus estudos. Então, de cada aula, você resolva aí uma parte das questões aí, em torno de umas 20 questões aí, vai estar muito bom. Por quê? Vai chegar um momento que você vai voltar, né? Você vai terminar de estudar e depois você vai voltar estudando depois dessas aulas.
Aí você vai dando a sequência nas questões que você não resolveu. Então, por isso que é importantíssimo você estar lá no seu ciclo de estudo lá, marcadinho onde você parou. Então, você está bem organizado ali para você não se perder, para depois ir resolvendo as questões que você não resolveu nessa primeira passada. Agora vamos para a aula 01. Da aula 01 em diante, eu te recomendo que você assista às videoaulas. Funciona assim, gente, de uma forma geral, estudar para concurso, como que eu sempre faço? Eu sempre começo pelo PDF, ok? Eu vou lá no PDF e estudo lá pelo PDF. Quando eu tenho dificuldade, eu vou para as videoaulas. Então, várias matérias aí, vamos supor no caso do Banco do Brasil, conhecimentos bancários, vendas e negociações, são matérias que eu só estudei ali pelo PDF, ok? Língua portuguesa, assim como matemática, matemática financeira, ok? Já são matérias que são matérias assim mais desafiadoras, são matérias ali que tem um grau maior de dificuldade, né? Então, essas matérias, aí eu já te indico, já está partindo por uma videoaula. Então, de uma forma geral, PDF, alguma mais complexa aí a videoaula. Língua portuguesa em si, eu já vou te indicar, porque foi uma matéria que no passado eu tentei usar essa estratégia do PDF e acabou não funcionando muito bem. Aí teve um momento dos meus estudos, né, antes lá do Banco do Brasil, que eu fui lá e assisti todas as videoaulas. Aí foi um giro de chave para mim, foi onde eu deslanchei em uma matéria assim que depois eu dominei bastante e acertei 100% na prova, 90% da discursiva, então funcionou muito bem. Então por isso que eu já te indico, já vá na videoaula a partir dessa 01, porque o que vai ocorrer? Muita coisa ali, a professora, no caso aqui, explicando, vai ficar mais fácil de você estar pegando, ok? Então ela vai ali explicar ali de uma forma ali que vai ser bem mais fácil do que você simplesmente ver ali no PDF, entendeu? Então acaba facilitando bastante. Então, principalmente, você está começando do zero, você que eventualmente tenha dificuldade em língua portuguesa, então vá lá na videoaula. É óbvio, se você não, eu domino língua portuguesa, estou bem, claro, vai lá no PDF, vai lá para as questões e tudo bem. Mas como eu disse, esse vídeo é para quem está começando do zero. Então, vá lá na videoaula. E como que eu te sugiro estar assistindo a videoaula, tá? Vamos colocar a videoaula lá. Olá, seja bem-vindo. Então, de uma forma geral, vai... Tá? Aí vai colocar lá, de uma forma geral, como que funciona, gente. Até vai estar aparecendo aqui, ó. A professora, ela vai estar explicando a matéria, tá? Que funciona muito parecido com o PDF. Então, por óbvio, ela vai estar explicando a matéria, certo? E vai chegar em algum momento lá que ela vai resolver a questão. E aí que é o pulo do gato. Para o vídeo e resolva a questão antes dela, ok? Então, repetindo, chegou na questão, para o vídeo e resolva antes dela. Errou, não tem problema. Você vai ali, já pegando ali, entendeu? E vai tocando dessa forma. Uma dica que eu dou, geralmente, tem aqui a questão da velocidade, aqui, ó, entre 1 e 25, ó, 1 e 25, a diferença é quase nula, tá? 1,5, eu acho que vai bem. Então, ali, às vezes, a parte que ela está ali mais se apresentando, falando ali de uma forma mais genérica ali, coloca 1,5, tenta aí 1,5. Aí a hora que você vê que às vezes fica um pouquinho mais complexo o assunto, muda para 1,25, está muito difícil demais, vem para o 1, entendeu? Então, assim, a videoaula fica também essa dica. Coloca ali, tenta colocar 1,5 ali, vai tocando e depois vai reduzindo ali conforme o caso ali, tá joia? Então, assim, vai ser uma matéria que realmente compensa você estar fazendo a videoaula. Ah, mas consome mais tempo e tudo mais. De fato, a videoaula consome mais tempo, só que tem esse lado aí que eu falei para você do aprendizado, tá? Então você vai conseguir ali captar muito melhor. Por isso que é importantíssimo estar já estudando antes do edital e tudo mais, ok? Então, de uma forma geral, é assim.
vai lá na videoaula e vai tocando lá e vai aprendendo e tudo mais, ok? O que você eventualmente pode fazer se você quiser economizar um tempo, alguma coisa, assim, ó, chegou lá, exercício de fixação. Você tá lá, começou a resolver. 2, 3, não, tô super bem, ó, deu certo, já entendi. Não precisa assistir inteirinho. Ou resolve um outro exercício e vai tocando em frente, entendeu? E nessas aulas que você vai estar assistindo aí as videoaulas, o que você faz? No PDF, tenta fazer isso, vai direto nas questões. Pensa comigo, você já assistiu a videoaula, então você já tem aquele entendimento da matéria. Então, vá direto nas questões e já tenta resolver as questões, ok? Vai lá. Está tendo um nível de acerto ali 75%, 80%, vai tocando dessa forma. Nossa, não, estou com muita dificuldade, está difícil. Aí, vai lá no PDF, na parte da matéria, e lê lá, ok? E vai tocando dessa forma aí. Então, resumindo, a matéria lá, a primeira matéria de ortografia, baixa ela, vai direto no PDF, resolva lá umas 5 questões de cada item e toca para frente. Aquela lá de ortografia, ela deixa ela meio que em stand-by aí, ok? Vai para as próximas. Da aula 01 em diante, vai na videoaula, coloca lá na 1,5, 1,75, parte um pouco mais importante de dificuldade, vem para 1,5, né? 1,25. Chegou na parte da questão, segura, para, resolve a questão e vai vendo se acerta e vai tocando assim. Chegou na parte das questões lá das videoaulas, está indo bem, para, não precisa nem estar resolvendo, já vai seguindo para outra, entendeu? Terminou, vai no PDF, vai direto nas questões, sempre resolvendo ali, tipo 5 questões de cada item, 20 questões de cada PDF, tudo muito bem marcadinho no seu ciclo de estudo. Aí você vai chegar lá no final, quando você voltar de novo, aí o que vai acontecer? Aí é só PDF. Aí você vai resolvendo as questões, tem dúvida, vai no PDF, algum ponto que tiver muita dúvida mesmo, aí você vai na videoaula, mas você vai só naquele ponto específico que você tem dúvida. Sou Fernando Lopes, fui aprovado em 3º lugar no último concurso do Banco do Brasil, na microrregião de Bauru. Aqui eu compartilho toda a minha experiência e que me levou à aprovação no concurso. Fico muito grato pela audiência, que desejo bons estudos. Se você gostou desse conteúdo, é muito importante que você se inscreva no canal, ok? E curta aí o vídeo. Excelentes estudos e até a próxima.